Então, vamos lá. Eu vou apresentar, então, para vocês esse trabalho que tem como título Tendências Globais à Amamentação, uma análise de 113 países entre os anos de 2000 e 2019. Ele é um compilamento de informações de países de renda média e baixa, com dados provenientes a partir de inquéritos, e de todo esse trabalho que a Juliana apresentou para vocês com as informações de países de alta renda. Bom, então, apenas para situar vocês a respeito do trabalho que eu irei apresentar, os benefícios da amamentação eles são cada vez mais fortes, são cada vez mais exaustivamente relacionados com um bom desenvolvimento da criança, uma melhor saúde, tanto da mãe quanto da criança, e também da sociedade. Esse primeiro artigo, que foi da série Lancet, daquele de 2016 que eu falei para vocês, ele sumariza um pouco dos mecanismos e também dos efeitos benéficos que a amamentação tem na vida de toda a sociedade. Então, para a criança, ele tem um dos achados desse trabalho foi a proteção contra infecções, a redução do risco de maloclusão, desculpa o termo, não sei dizer muito bem se é dentária, se é bucal, mas a maloclusão em crianças que amamam ao seio materno e não usam mamadeira. Consequentemente, com a proteção contra infecções, há também redução de mortalidade infantil e também alguns efeitos possíveis efeitos na redução do risco de sobrepeso e obesidade nesse grupo. Para as mulheres que amamentam, existem as evidências de redução do risco de câncer, tanto de ovário quanto de mama, bem como um aumento do intervalo interpartal, já que a amamentação é um método contraceptivo. E para a sociedade em si, para toda a comunidade, nós temos alguns efeitos como no aumento da inteligência dos indivíduos, e isso consequentemente acarreta no aumento do rendimento da educação e, por fim, no aumento do capital humano do grupo que se beneficia com a amamentação. Porém, análises que envolvam... Vou tirar isso daqui, vou deixar aqui no cantinho, acho que não vai atrapalhar. Análises que envolvam tendências a respeito de indicadores de amamentação, existem vários artigos publicados a respeito disso, mas muitos deles são sumarizados apenas para alguns países ou algumas regiões do mundo, e o UNICEF é um dos poucos grupos que tem esse trabalho de uma maneira sistemática para o maior número de países. Uma coisa muito importante de se dizer é que, assim, apesar de a amamentação ser um hábito, existem diversos indicadores, existem diversas fases que deve ser avaliada esse hábito, assim como a Juliana apresentou nos seus indicadores. E um desses indicadores é a tendência de amamentação na primeira hora de vida, aquela criança que logo após o nascimento é colocada ao seio materno ainda na sua primeira hora de vida. Esses dados eles foram publicados pelo UNICEF no ano de 2016 e eles avaliaram o período por volta do ano 2000 até o ano de 2015. Esses dados são limitados apenas para países com inquéritos de base populacional disponíveis, então países de baixa e média renda. Então, o que nós vemos aqui com relação a esse indicador é que ao longo, entre o ano de 2000 e o ano de 2015, no mundo, em geral, houve um aumento da prevalência das crianças que foram colocadas ao seio materno na primeira hora de vida. No entanto, aqui eles apresentam algumas limitações que não apresentaram dados nem para a região do Oriente Médio e Norte da África, nem para a América Latina e do Caribe, devido a algumas questões relacionadas à disponibilidade dos dados. Mas em todas as regiões do mundo percebe-se um aumento nessa prática, principalmente aqui no sul da Ásia, que teve um aumento expressivo de 16% para 45% no ano de 2015. Um outro indicador que é amplamente estudado, que é amplamente investigado, é o de amamentação exclusiva abaixo dos 6 meses de idade da criança. Ou seja, são aquelas crianças entre 0 e 5 meses de idade que recebem apenas leite materno como fonte de alimentação. Esse já é um dado um pouquinho mais recente, do ano de 2019, em que o UNICEF também fez a sumarização. Eles avaliaram dados tanto entre os anos de 2005 a 2018, mostrando que em todas as regiões do mundo houve
esse aumento na prevalência da amamentação exclusiva, sendo que no mundo aumentou do ano de 2005 de 35% para 42% no ano de 2018. Algumas regiões se destacaram, como algumas regiões do sul da África, o leste da África e o sul da África, também o sul da Ásia se destacando novamente, e também a região da Europa, a Europa Oriental, a Europa mais próxima da Ásia, que são a maioria, muitos países daquela região são países de renda média alta, então eles faziam parte dessa investigação. Então, essas tendências apresentadas para esses dois indicadores mostram que houve uma melhora na situação de amamentação para alguns indicadores. No entanto, ficava-se algumas dúvidas, porque a maioria desses dados eram disponíveis para países de renda média e baixa. E ficava nessa questão, tá, mas o mundo não se resume a esses países. Nós temos também países de alta renda, que também onde se tem várias crianças, e como que está a situação de amamentação nesse grupo, nesses países. Então, veio o trabalho da Juliana para fazer essa complementação de informações. Além disso, outros indicadores também precisariam de ser investigados, porque o Unicef abordou muito bem a amamentação na primeira hora de vida e o aleitamento exclusivo abaixo dos 6 meses, porém, ainda tinham algumas considerações a respeito do aleitamento continuado ao longo do segundo ano, até o segundo ano de vida da criança, que é uma questão de preocupação em muitos países, visto que a interrupção precoce da amamentação é comum em várias regiões. Então, ficavam essas dúvidas a respeito dessas questões que necessitariam ser respondidas, e foi um dos nossos propósitos. Além disso, isso falando de amamentação. Além disso, nós também nos preocupávamos muito com outros indicadores que também poderiam, de certa forma, afetar a amamentação. Esse trabalho foi publicado no ano passado, nós tivemos a colaboração do Tiago, que nos ajudou bastante nessa investigação, que a nossa intenção era investigar também o consumo de fórmula. O fórmula infantil, como a Juliana contou no começo da apresentação, ela é um dos principais fatores que podem afetar o sucesso da amamentação e de vários indicadores, seja ele uma amamentação exclusiva ou uma amamentação continuada ao longo do primeiro e do segundo ano de vida dessa criança. Apesar de que existem, sim, considerações importantes de que existem crianças que necessitam de ser alimentadas com fórmula por algum motivo. Mas a grande maioria dessas crianças não há necessidade disso. O leite materno é suficiente. Porém, essa investigação desse trabalho, que foi publicado no Maternal Child Nutrition, ele mostra como que era a dinâmica do mercado de fórmula infantil no mundo em alguns anos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos para ilustrar como esse crescimento nas vendas de fórmula per capita cresceu expressivamente em algumas regiões do mundo. Se nós considerarmos aqui a região dos países de renda média alta, foi a região que apresentou maior crescimento até o ano de 2019 para todas as categorias de fórmula disponíveis que nós temos. Aqui a categoria de Standard são fórmula para crianças abaixo de 6 meses, Follow-up é para crianças entre 7 e 12 meses de idade, Toddler são para crianças de 13 a 36 meses de idade, e fórmulas especiais são para crianças abaixo de 6 meses de idade, mas são fórmulas com algum tipo de modificação feito por questões como alergias, ou fórmulas especificamente desenhadas para algumas condições de saúde. E o que nós vemos aqui que praticamente em todas as categorias de fórmula infantil que são vendidas no mundo, houve um crescimento até o ano de 2019, com projeções de crescimento até o ano de 2024. E esse crescimento ele foi muito expressivo, principalmente para as categorias, para crianças mais velhas, as crianças acima de 1 ano de idade, sendo que a Organização Mundial da Saúde considera totalmente desnecessário a oferta de fórmula para crianças mais velhas. Sendo que pode ser, em caso de que a criança não possa ser amamentada, ela pode sim receber leite animal como uma fonte láctea, uma alimentação láctea. E quando nós analisamos países de alta renda,
há mais ou menos uma tendência de estabilização no mercado, na venda de fórmulas per capita. Então, sim, o grande mercado quente, que nós podemos dizer assim, de fórmulas no mundo atualmente, são os países de renda média alta, que estão passando por um processo de transição econômica e que faz com que as pessoas queiram adquirir novos produtos, novas tecnologias e, de certa forma, outros fatores que interferem no sucesso da amamentação. Nós podemos discutir isso um pouquinho mais para frente. Aqui é o mesmo gráfico, só que dividido por regiões do mundo, pelas regiões do UNICEF. Em todas as regiões, nós vemos que houve um crescimento não tão expressivo em algumas delas, mas o que destaca é a região do sul da Ásia e a região do Pacífico. Esses países, o principal país que nós podemos atribuir a esse grande aumento na venda de fórmulas é a China. A China é hoje o grande país que é responsável por esse mercado de fórmulas que tem crescido expressivamente e absurdamente e desnecessariamente no mundo. Então, visto também que a população de crianças na China é gigante, então, e eles estão passando por uma transição econômica, social muito intensa, o que favorece ao crescimento, a expansão dos mercados de fórmula nesse país principalmente, o que, além disso, faz com que outros países possam exportar produtos para a China como uma maneira de expandir os mercados. Esse gráfico ele já foi de um outro trabalho também sobre a mesma temática, também liderado pelo Philip Baker, de uma universidade australiana, em que ele mostra como que o mercado ele era no ano de 2005, ele era concentrado principalmente nos Estados Unidos, sendo que a China tinha uma participação expressiva no mercado de venda de fórmulas no mundo. Só que no ano de 2007 já houve essa inversão. A China dominou o mercado de fórmulas no mundo, a participação dos Estados Unidos na venda e no consumo diminuiu também, e nós podemos perceber aqui que a minha setinha está aparecendo agora, que vários países estão voltando sua atenção para a China, como Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong é um território chinês, mas que, enfim, são discussões que não cabem aqui, mas nós temos também a França, a Holanda, e outras regiões do mundo que têm focado sua atenção no mercado de fórmula infantil na China, visto o grande consumo e a grande expansão do mercado nesse país. Bom, então, o que eu vou apresentar daqui em diante, é aquele artigo que ele foi compartilhado com vocês, que ele tem como título a prevalência e tendências ao longo do tempo no consumo de leite materno, fórmula e leite animal por crianças abaixo de 2 anos de idade, entre os anos de 2000 e 2019, compreendendo 113 países. Ele foi aceito para publicação no Lancet Child and Adolescent Health. Espero que em breve seja feito disponível para todos. Bom, então o objetivo desse trabalho, o objetivo do trabalho foi de examinar as tendências e os padrões no consumo de diferentes tipos de leites por crianças menores de 2 anos de idade, entre os anos já especificados para esse número de países. Como os métodos que nós utilizamos para chegar a alcançar esse objetivo? O primeiro deles que nós utilizamos foram a nossa fonte de dados, que foram as pesquisas que são rotineiramente conduzidas em países de renda média e baixa, que são pesquisas de base de representatividade nacional, que são as DHS, MIX, e também as RHS. As RHS são um tipo de pesquisa um pouco mais antigas do que se eu não estiver errado, não têm sido conduzidas com tanta frequência ou já até pararam de ser conduzidas, sendo que o foco hoje tem sido principalmente em DHS mix, em alguns países, algumas pesquisas em que o próprio país tem a sua autonomia de fazer a condução do inquérito. Como um exemplo para vocês é a PNDS do Brasil, que ela é bem parecida com a DHS, mas ela não é uma DHS em si. Nós utilizamos dados desde o ano de 1991 até o ano de 2019 para esses inquéritos disponíveis. Por quê? Nós queríamos o maior número de informações possíveis para se avaliar essas tendências. No entanto, nós focamos na apresentação de tendências a partir do ano de 2000, visto que são tendências mais recentes e o foco era também outras análises já vinham mostrando
análises passadas, como era a tendência da amamentação no passado. Além disso, eu não vou me deter na explicação da busca literária, que foi aquilo que a Juliana já apresentou para vocês, que foram principalmente dados de países de alta renda e também para alguns indicadores, para alguns países de renda média alta, que não tinham pesquisas recentes de representatividade nacional. Se eu não estiver enganado, se minha memória não falha, nós incluímos dados do Brasil e da Argentina para países de renda média alta dessa busca literária. Os demais países foram países de alta renda. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Tá. Bom, e quais foram os indicadores que nós avaliamos nesse trabalho? Primeiramente, eu vou falar para vocês a respeito de... Nós não resolvemos apresentar os dados desse trabalho não de uma maneira cronológica, considerando a idade da criança. Amamentação na primeira hora de vida, exclusivo e assim por diante. Nós resolvemos focar nas apresentações de dados com relação à magnitude, se era global, se era restrita a países de renda média e baixa. Então, o primeiro indicador que tinha mais disponibilidade de informações era o aleitamento materno aos 6 meses de idade, que era basicamente a proporção de crianças entre 4 e 7 meses de idade que foram amamentadas, independente se foi exclusiva, parcial, enfim. Ela recebeu amamentação nessa faixa etária, ela entrou dentro desse indicador. Perdão. O segundo indicador era o aleitamento materno no primeiro ano de vida, que era a proporção de crianças entre 10 e 13 meses de idade que foram amamentadas. Um fato importante é que para os inquéritos, os dados de países de alta renda, muitos deles não forneciam dados ou detalhamento suficiente para nós fazermos uma análise dentro dessa faixa etária. Essa faixa etária, na verdade, ela foi utilizada para se fazer os cálculos utilizando os dados dos inquéritos. E os dados a respeito esses que a Juliana apresentou, eles foram simplesmente obtidos do relatório oficial, sendo que eram dados dentro desse indicador de aleitamento materno aos 6 meses, então eles fizeram parte dentro do nosso indicador global. Um indicador, ele foi o aleitamento materno na primeira hora de vida, que eu coloquei esses asteriscos apenas para lembrar que esse indicador ele não fez parte do nosso artigo em si, que foi apresentado, que foi enviado para vocês. Esse indicador ele foi explorado, ele provavelmente será incluído na análise do Lancet, que eu já expliquei também, mas eu resolvi trazer para vocês esse spoiler para que vocês consigam ver como foi a evolução também nesse indicador, contando uma historinha do aleitamento materno desde do nascimento da criança. Então, o aleitamento materno na primeira hora de vida é a proporção de crianças abaixo de 24 meses de idade que foram amamentadas na primeira hora de vida. E o aleitamento materno exclusivo abaixo de 6 meses, com uma proporção de crianças entre 0 e 5 meses de idade que foram exclusivamente amamentadas. Sobre a disponibilidade de dados de países, na verdade, para cada um desses indicadores, nós tínhamos, por primeiro deles, o aleitamento aos 6 meses, 110 países, para o aleitamento materno no primeiro ano de vida, 105 países, e para esses outros dois indicadores, 83 países. Visto que esses dados de aleitamento materno, que são de indicadores padrão da Organização Mundial da Saúde, eles foram calculados apenas para os países de renda média e baixa. Aqui nós percebemos que tem diferença entre 10 e 105 países, mas no total nós tínhamos 113 países incluídos nessa amostra. Então variava a disponibilidade entre um e outro indicador. Outros indicadores que nós incluímos na nossa análise era também o consumo de substitutos do leite materno, considerando a importância deles como um fator de risco para a interrupção da amamentação no início precocemente. Então, nós tínhamos o consumo de fórmula infantil abaixo de 6 meses, com uma proporção de crianças entre 0 e 5 meses de idade que receberam fórmula, independente do status de amamentação dela, e o consumo de fórmula abaixo, desculpa, aqui no abaixo foi errado, entre 6 e 23 meses de idade, com uma proporção de crianças dentro dessa faixa etária que receberam fórmula. Além disso, nós procuramos investigar o consumo, também as tendências de consumo de leite, de outros leites animais, como leite de vaca, ou leite de cabra, que também, para as mesmas faixas etárias dos indicadores acima, nós fizemos a investigação para esses dois indicadores.
e também com dados apenas para 83 países, já que foi limitado para inquéritos de representatividade nacional. Bom, como critério de inclusão dos países a serem nessa análise, dentro desses indicadores. Nós realizamos estratificações por grupos de renda do Banco Mundial e também pelas regiões do Unicef, e dentro da análise estatística, o primeiro passo tomado foi de verificar se existia uma relação não linear entre essa relação, desculpa, de tendência, ela fosse linear ou não. Para isso, nós utilizamos polinômios fracionais que não mostraram nenhuma evidência de que essa relação dos indicadores de amamentação ao longo do tempo fosse não linear. Então, para facilitar a interpretação dos dados, nós adotamos modelos multiníveis, modelo de regressão linear multinível, que nos iam mostrar mudanças anuais em pontos percentuais. E para isso, nós fizemos uma representação gráfica por gráficos de linhas que eu vou apresentar para vocês agora. Então, como os resultados do nosso trabalho, esse mapinha mostra os 113 países que participaram da nossa investigação. E a sua representatividade ao lado, não necessariamente a representatividade, mas o percentual de países que nós incluímos de acordo com o ano mediano da nossa investigação, que, se eu não me engano, foi o ano de 2000 agora não vou me lembrar ao certo se foi 2010 ou 2015. Mas nós incluímos 89% dos países de renda baixa, 63% dos países de renda média baixa, 51% dos países de renda média alta e 28% dos países de renda alta. É nítido perceber que quanto mais rico o país se torna, menor é a sua disponibilidade de informações. Uma coisa que eu lembrei que eu gostaria de falar era sobre os países aqui de alta renda, que apesar da Juliana ter apresentado vários indicadores a respeito na investigação feita, nós não conseguimos incluir todos eles na nossa avaliação, visto essa grande dificuldade na padronização da definição adotado por esses países. Então, na medida do possível, nós conseguimos investigar aleitamento materno aos 6 meses e no primeiro ano de vida, incluindo dados de países de renda média baixa e países de renda alta em uma mesma análise. Esse primeiro gráfico que eu mostro para vocês são os gráficos de tendência para o primeiro indicador, que envolve tanto os países de renda média baixa como os países de renda alta. Aqui nós temos o aleitamento materno aos 6 meses de idade e, considerando os anos de 2000 e 2019, não houve uma mudança expressiva nesse indicador, apenas 1 ponto percentual de aumento. Por outro lado, nós podemos ver aqui no gráfico da esquerda que os países de renda alta e os países de renda média alta foram aqueles responsáveis por um grande incremento ao longo dos anos, principalmente os países de renda alta, onde mostra que esses países cada vez mais têm se conscientizado da importância da amamentação, apesar dos desafios que ainda existem, mas que a amamentação tem se tornado um ponto importante de discussão dentro da agenda de saúde infantil, saúde global da criança, e essa tendência de aumento dentre esses países mostra essa importância. Por outro lado, uma coisa que nos chamou muita atenção e foi uma coisa preocupante foi que, apesar de que em países de renda média baixa, que são as duas retas superiores, e os países de renda média alta, nós podemos ver que, para esse indicador, a amamentação ficou praticamente acima de 90% em todo o período. No entanto, houve uma queda pequena, mas estatisticamente significante, para redução nos países de renda baixa, principalmente. Então, isso foi um grande ponto que levantou uma discussão muito grande, principalmente entre os revisores do nosso trabalho, que perguntaram sobre possíveis causas dessa queda, apesar de que eles são responsáveis por grande parte da amamentação no mundo, esses países mais pobres. E um dos fatores que nós conseguimos para poder explicar essa questão foi a questão da urbanização, a globalização, a adoção de novos métodos, novos hábitos que essas populações têm adotado. E assim é feito com que a amamentação seja, de certa forma, deixada de lado, apesar de ser ainda muito importante nessas regiões do mundo.
Quando nós analisamos o gráfico da direita, nós vemos aqui também que nós, já com relação às regiões do Unicef, os maiores incrementos aqui foram nas regiões, aqui nessa última reta da Europa Ocidental. Aqui nós temos a região da América do Norte. Uma coisa também muito importante de se destacar é que os dados da América do Norte eles foram limitados apenas aos Estados Unidos, visto que o Canadá não tinha nenhum dado que se enquadrasse dentro da nossa avaliação, e que o México, apesar de ser considerado América do Norte, para a região do Unicef, ele faz parte da América Latina. Mas, de qualquer forma, o México não foi incluído na nossa análise, porque ele só tinha um inquérito disponível dentro dos que nós tínhamos. E aqui nós vemos uma queda da amamentação em alguns países, como algumas regiões, a região da Ásia, sul da Ásia e Pacífico, e a região do Oriente Médio e Norte da África. Para o aleitamento materno até o primeiro ano de vida, a tendência é bem semelhante daquele gráfico anterior. Grande aumento, o aumento mais expressivo nos países de renda alta e nos países de renda média alta, e uma queda entre os países de renda média baixa e baixa renda. Também, com relação às regiões do Unicef, uma coisa muito semelhante entre as regiões que nós observamos. E no geral, um leve aumento não significativo da prevalência global desse indicador. Sobre o aleitamento materno na primeira hora de vida. A partir de agora, vou apresentar os dados de países de países de renda média baixa com inquéritos de representatividade nacional disponíveis. Esse foi um indicador que apresentou um expressivo aumento ao longo do tempo, passando de aproximadamente 30% para quase 51% de crianças que foram amamentadas na primeira hora de vida, e que nesses países, o aumento mais expressivo foi nos países mais pobres. Uma possível explicação para esse grande aumento nesses países mais pobres pode ter sido o acesso a um parto institucional. E visto que o aleitamento materno na primeira hora de vida, ele faz parte da política dos 10 passos para o sucesso da amamentação, em que os hospitais amigos da criança adotam esse como um indicador importante para que um hospital receba a certificação de que ele é amigo da criança. Ou seja, se a criança nasceu em um hospital, ela deve ser colocada ao seio ainda na primeira hora de vida. E isso não houve uma grande variação nos países de renda média alta, mas um importante aumento nos países mais pobres. Com relação às regiões do mundo, nós vemos que praticamente todas as regiões houve um incremento, com a exceção do Oriente Médio e Norte da África, que tem algumas explicações também relacionadas à pobre implementação dos hospitais amigos da criança e dos 10 passos do sucesso da amamentação, que faz com que as crianças, ao nascer, não estejam sendo colocadas ao seio na primeira hora de vida, mas que possam receber uma outra fonte de alimentação, que possivelmente é um substituto do leite materno, uma fórmula infantil. Um outro indicador que nós tivemos um aumento expressivo a nível nacional foi a amamentação exclusiva abaixo de 6 meses de idade, passando de 35% para quase 50% no ano de 2019. E para esse indicador, todas as regiões que nós investigamos apresentaram um aumento expressivo, e mais uma vez a região do Oriente Médio e do Norte da África foi aquela que se destacou como a única que mostrou uma queda nesse indicador. É importante destacar que a Assembleia Mundial de Saúde estabeleceu como um dos objetivos que no ano de 2025, ao menos 50% das crianças sejam exclusivamente amamentadas ao seio, até o ano de 2025. Então, considerando a tendência atual que nós temos desse indicador no mundo e com algumas regiões, esse objetivo provavelmente será alcançado. No entanto, esse mesmo objetivo foi atualizado também para o ano de 2030, com uma meta mais ousada, em que se estabelece de que ao menos 70% das crianças nessa faixa etária sejam exclusivamente amamentadas. E para essa segunda meta, as atuais taxas de crescimento anuais, elas não serão suficientes para que se alcance o objetivo até o ano de 2030.
Sobre a região do Oriente Médio e Norte da África, mostra-se, ela foi uma das regiões que tiveram maior expressão no aumento de mercado de fórmula e que, de certa forma, isso afeta muito na amamentação exclusiva abaixo de 6 meses de idade nessa região. Agora vamos passar para os indicadores que mostram o consumo de substitutos do leite materno. O primeiro deles é o consumo de fórmula abaixo de 6 meses de idade, em que a nível global nós também não observamos um aumento expressivo. No entanto, quando olhamos as regiões do Unicef, desculpa, as regiões do Banco Mundial, os grupos de renda do Banco Mundial, os países de renda média alta são aqueles que apresentaram a maior elevação do consumo de crianças que foram amamentadas com fórmula nessa faixa etária ao longo do tempo, enquanto que até em outras regiões houve um leve declínio, mas esse declínio não foi estatisticamente significante. Ao avaliar os dados para regiões do Unicef, nós vemos que o mercado, essa linha mais escura, que é a região do sul da Ásia e do Pacífico, ela foi o que apresentou maior incremento, apesar de que nós não temos dados da China nessa análise, ela pode refletir também um pouco o que está acontecendo nessa região como um todo, apesar dessa ausência dos dados da China, e também mostra aqui a região do Oriente Médio e Norte da África, que teve esse crescimento do consumo de fórmula infantil nessa faixa etária. Mais surpreendente ainda foi quando nós observamos o consumo de fórmula entre 6 e 23 meses de idade. Também ao nível nacional, ao nível global, nós não tivemos um incremento expressivo, mas o crescimento a nível, quando nós estratificamos as análises, foi muito grande, passando de praticamente 20% no ano de 2000 para quase 40%, praticamente dobrou o percentual de crianças que receberam fórmula nessa faixa etária nos países de renda média alta, enquanto que nos outros países houve essa queda. E mais importante ainda é quando nós observamos aqui as regiões do Unicef, que mais uma vez o destaque vai para o sul da Ásia e a região do Pacífico, mas também com destaque para a região da Europa Oriental e também para a América Latina e do Caribe, onde nós temos um grande número de países de renda média alta, em que os mercados de fórmulas estão se expandindo, como já apresentado anteriormente. Sobre o consumo de leites animais, aqui vem uma surpresa para nós, que a nível nacional, para o indicador de consumo de leite animal abaixo de 6 meses de idade, houve uma queda no consumo, uma expressiva queda a nível nacional, de 17,5% para aproximadamente 10%, em que todas as regiões houve essa diminuição de crianças que foram amamentadas, desculpa, que receberam leite de origem animal, com a maior queda nos países de renda média alta. Basicamente explicado pelo aumento do consumo de fórmula, mas também pelo aumento de crianças que foram exclusivamente amamentadas. E aqui todas as regiões do mundo apresentaram tendência de queda nesse indicador com base nas regiões do Unicef. Por fim, eu apresento o consumo de leite animal entre 6 e 23 meses de idade, que a nível nacional houve uma queda, mas não tão expressiva quanto para o indicador anterior, mas que para a região pro grupo de renda de países de renda média alta, a queda foi expressiva, foi muito importante, refletindo que o mercado de fórmula infantil está se expandindo nesses países para crianças mais velhas, e isso é uma fonte de preocupação. E aqui, nenhuma tendência muito, com exceção do Oriente Médio e Norte da África, as outras regiões não apresentaram tendências de queda, ficaram mais uma questão de estabilização com relação ao consumo de outros tipos de leite nessa faixa etária. Então, os indicadores que nós investigamos nesse trabalho se resumiram a esses. Mas, eu gostaria apenas de apresentar para vocês alguns dados sobre tendências de amamentação no Brasil, considerando o estudo, não sei se todos estão familiarizados, se já sabem, a respeito do ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que é ele é um inquérito também de base de representatividade nacional, que foi conduzido pelo pessoal da UFRJ, com parceria de outros pesquisadores, e ele é um inquérito focado em indicadores de nutrição infantil no Brasil. Aqui são dados preliminares ainda, não são dados oficiais, e aqui nós temos o primeiro indicador dele,
que eles investigaram, que são a amamentação exclusiva abaixo dos 6 meses de idade no Brasil. Aqui nós temos a primeira pesquisa de representatividade nacional, que foi a PNDES de 86, depois 96, 2006, e quase 20 anos depois nós temos o ENAN de 2020, nós temos um intervalo, né, uma ausência de dados muito grande entre um período e outro, mas o que é muito importante é ver a evolução desse indicador desde da década de 80 até a atual, passando de 3% para quase mais de 45% das crianças nessa faixa etária que receberam a amamentação exclusiva. Como o César muito bem pontua, o Brasil ele tem um dos melhores exemplos de políticas em prol da amamentação no mundo, e toda essa evolução positiva no percentual de crianças que receberam amamentação é reflexo dos esforços empregados desde nas últimas décadas para alcançar esse percentual, que ainda precisa ser melhorado, com certeza, mas é um grande marco e um grande exemplo para qualquer país do mundo. E o último indicador... aqui passou, agora passou. E o último indicador, ainda com relação aos dados do ENANI, qualquer aleitamento materno abaixo aos 12 meses de idade, na verdade, aquelas crianças com 1 ano de idade que estavam sendo amamentadas, que também apresentou uma evolução positiva ao longo do período, passando de aproximadamente 30% no ano de 86 para 53% no ano de 2019. Ou seja, então, o Brasil, apesar de o Brasil ele ter sido, nós incluímos o Brasil nas nossas análises, esses dados do ENANI eles não fizeram parte da nossa investigação, visto que eles foram recentemente divulgados, então, infelizmente, nós não conseguimos fazer a inclusão desses nas nossas análises. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, nós vamos abrir agora para discussão, para nós conversarmos um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos. Muitíssimo obrigado.